tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Uma satisfação rever aqui tantas pessoas conhecidas que há tanto tempo a gente não vê ou desencontra, né? E nessa tarde aí a gente está tendo a oportunidade, mesmo que online, rever os amigos aí, os colegas, os participantes. Então, dentro da estratégia da governança do Agros, que é o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, a gente procurar uma aproximação cada vez maior com os participantes e também com os patrocinadores e também dar transparência às atividades nesse momento que estamos passando, né? Nós estamos na diretoria há pouco tempo, há 5 meses, e estamos trabalhando num processo assim, de bastante mudanças. Nós pegamos um período de transição que a diretoria anterior já tinha iniciado e nós estamos dando sequência. Um trabalho de mudança no sentido de atender aos termos de ajuste de conduta, tanto do plano A quanto do plano B, e a gente tem trabalhado constantemente nessas atividades. E além das atividades do plano de saúde, que foi apresentado semana passada, eu não tive a oportunidade de estar aqui com vocês, mas os outros diretores estiveram apresentando aí sobre o plano de saúde. E hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre os planos de previdência. O Agros tem os 3 planos de previdência, o plano A, o plano B e o Investprev. E a Adriana vai falar sobre cada um deles, vai fazer uma demonstração de cada um deles, e depois o José Cláudio também vai fazer uma apresentação sobre os investimentos. E é importante ressaltar o momento que estamos passando, né, de esse acerto com o governo federal sobre o plano B, algumas mudanças também que nós estamos tendo que enfrentar no plano A, e é um momento em que o Agros ele vai passar por um momento de grandes mudanças. A gente já tem encarado isso para valer com todos os conselhos aqui, com toda a equipe técnica, e a gente tem trabalhado incansavelmente nessas atividades aqui. Recentemente, nós já designamos aí uma comissão para estudar um novo plano, para que sucederá o plano B existente, né? Essa comissão já começou a trabalhar essa semana, já reuniu pela primeira vez. Estabelecemos mais 3 comissões também, porque nós temos que organizar mais internamente para buscar novos caminhos para o Agros, né, tanto na área de saúde quanto na área de previdência. Então, nós estamos procurando rever nossa estrutura administrativa, então tem uma equipe já trabalhando na revisão da estrutura administrativa, uma outra equipe trabalhando com relação aos contratos estabelecidos e também aos custos administrativos, e uma outra comissão revendo também o nosso cargos e salários, que em breve, eu creio que dentro de 45, 60 dias, a gente já tem um estudo que a gente possa apresentar aos conselhos. E como a diretoria anterior deixou para a gente, olha, o Agros terá que ser reinventado. E para fazer essa reinvenção, nós precisamos muito da participação de todos, de colocar transparência para todos, que todos participem das atividades, porque o Agros foi instituído há 40 anos, ele trouxe uma série de benefícios, tem um impacto imenso na nossa comunidade, principalmente relacionado à área de saúde, e também tem um grande impacto na área de previdência, né? E nós precisamos continuar a perenizar essa instituição, que é tão importante para os participantes da UFV, nos seus diversos campi. Então, é nesse sentido que a gente continua trabalhando, procurando fazer o melhor que podemos fazer aqui, no sentido de buscar os caminhos que possam levar o Agros a mais 40 anos ou mais, né, que possa perenizar mesmo o Instituto. Com isso, nós estamos contando com a dedicação da nossa equipe e procurando trazer também as informações para os participantes, para que eles possam também, na medida do possível, colaborar nesse momento que estamos passando. Bom, eu vou passar a apresentação para a Adriana, depois o Luiz Cláudio faz a apresentação dele, e no final a diretoria toda estará disponível aqui também para responder as perguntas, né? A gente percebe também que está aí o presidente do Conselho Deliberativo, o professor José Luiz Braga, eu vejo alguns outros membros do Conselho Deliberativo, o Edson, que é do Conselho Fiscal, então
a governança do agro está presente também nessa apresentação de uma forma bem ampla. Então, obrigado pela participação de todos aí. Vamos seguir, então, com a apresentação da Adriana. Por favor, Adriana. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana, eu sou gerente de Previdência, né, aqui do Agros. E nessa reunião de hoje, a gente vai estar falando sobre alguns assuntos que a gente entende, né, que é importante trazer para os participantes. A gente não tem o costume de fazer essas apresentações, mas a diretoria já estabeleceu que agora a gente vai ter pelo menos uma apresentação semestral para estar trazendo esses dados que é importante os participantes, né, estarem cientes também. Mônica, pode passar. Então, assim, nós trouxemos como pauta dessa reunião, nós vamos falar de maneira geral dos 3 planos que são administrados pelo Agros, né? Trazendo as principais características, os números de participantes, os patrimônios e os fundos administrativos, apresentar as receitas e despesas desses 3 planos, e o José Cláudio, que é o gerente de investimento, ele vai estar apresentando para vocês também como é feita a gestão de investimentos do Agros. Adriana, deixa eu te interromper um minutinho antes da gente passar. Lembrando que as pessoas podem enviar perguntas no chat ou levantar a mão, e ao final da apresentação da Adriana e do José Cláudio, a gente abre para essas perguntas, né? Sim. Em relação, né, à gerência de previdência, hoje ela é composta por 5 pessoas, sendo que são 4 funcionários e um estagiário, tá? Então, a gente tem, né, um assistente de arrecadação, uma assistente de benefícios, uma analista de previdência, a gerente e uma estagiária. A gente trouxe aqui, né, é importante a gente começar a falar um pouquinho das principais diferenças entre os planos que o Agros administra. Hoje nós administramos 3 planos, que é o plano A, o plano B e o InvestPrev. O plano A e B, eles são planos de benefícios definidos. O plano de benefício definido, qual que é a diferença dele, né, para o plano InvestPrev, por exemplo, que é um plano de contribuição definida? Quando o participante faz adesão a esse plano, ele já tem conhecimento de todos os benefícios que ele pode vir a ter a partir do momento que ele se torna o que a gente fala elegível, tá? Os planos A e B, como são de benefício definido, o patrimônio desse plano, ele é um plano mutualista. O que significa isso? Que o patrimônio ele é um bem comum, ele é compartilhado por todos de acordo que o direito do participante é adquirido. Então, por exemplo, a gente tem o patrimônio do plano e a gente tem um participante que se aposenta por invalidez. Então, esse participante passa, né, a receber uma suplementação do Agros, então parte desse patrimônio é utilizado para pagar esse benefício desse participante. E a contribuição dos planos de benefício definido, ela não é escolhida pelo participante, ela é definida pelo atuário. Então, o atuário, anualmente, eles fazem o que a gente chama de avaliação atuarial, em que é analisar como está o patrimônio, analisar como está o investimento e qual é o valor que o participante deve pagar para conseguir custear, né, garantir os benefícios previstos em regulamento. Já o InvestPrev, que é o terceiro plano que a gente administra, né, é o que a gente chama de plano de contribuição definida. Então, nesse tipo de plano, é o participante que escolhe o valor que ele vai contribuir. Hoje, a contribuição mínima é R$50, e o que esse participante tem direito, né? O benefício dele vai ser baseado naquilo que ele contribuiu, mais as rentabilidades que foram tendo no decorrer do período que ele está contribuindo, menos a taxa administrativa. Então, ele tem, né, ao final, um saldo acumulado que é transformado em benefício. E os patrimônios do plano de contribuição definida, ele é individual. Então, o participante, ele vai constituindo a sua reserva individual ao longo da vida que ele está contribuindo. Dos 3 planos que nós temos, hoje o InvestPrev, ele é aberto à adesão, né? Então, assim, ele é o plano que a gente tem trabalhado no crescimento dele. Inclusive,
Qualquer pessoa hoje que tenha interesse em fazer adesão ao Agros, ela pode aderir ao Investprev, inclusive filhos, netos, cônjuge, né? Então, ele é aberto a qualquer pessoa que tenha interesse em fazer adesão nesse plano. É interessante a gente colocar, né, que, principalmente com essa questão que vem agora de reforma da Previdência, a gente não tem muito esse hábito de ter uma cultura previdenciária, mas cada vez mais é mais importante a gente pensar nisso. Então, né, se vocês não tiverem ainda o plano Investprev ou tiverem interesse em fazer para os filhos, para os netos, nós estamos à disposição, tá? Pode passar, Mônica. Aqui, a gente trouxe só alguns termos que são importantes a gente estar esclarecendo, porque hoje está muito falado, né, principalmente a questão do plano B, que é essa questão da negociação com o governo que a gente está fazendo. Então, fala-se muito em provisões matemáticas, em superávit, então é importante a gente estar esclarecendo. Os termos de superávit, eles são utilizados nos planos de benefício definido. Tá? Os termos mais comuns são provisões matemáticas ou reservas matemáticas. O que significa isso? A provisão matemática, ela é o valor necessário que o plano precisa ter para pagar os benefícios concedidos ou a conceder. Isso tudo que está previsto em regulamento, tá? E existe também a questão do superávit. O superávit, ele é um valor que ultrapassa o valor necessário para garantir o pagamento de determinados benefícios em um determinado momento. Como que funciona? O superávit, ele é constituído pela reserva de contingência e pela reserva especial. Ou seja, a gente faz os cálculos e a gente precisa de um determinado valor para garantir os benefícios previstos no plano. A partir do momento em que a gente já tem essa reserva constituída, se havendo, né, mais recurso, é constituído o que a gente chama de reserva de contingência, que é como se fosse uma proteção. É uma capa, né? É uma reserva que fica acima das provisões matemáticas e ela serve de suporte. Então, assim, houve uma rentabilidade muito baixa ou houve o número de participantes que aposentaram de benefícios que precisam ser pagos, ele foi maior do que o previsto atuarialmente. Então, quando existe essa reserva de contingência, parte desse recurso, ele fica ali para usar em alguns momentos de necessidade. Essa reserva de contingência, ela é equivalente a 25% das provisões matemáticas. Esse é o limite dela. Constituída essa capa de proteção, que é o que a gente fala, a gente, então, pode partir para a constituição da reserva especial, que é o excedente do patrimônio que ultrapassa essa reserva de contingência. Tá? Nos nossos planos A e B hoje, o plano A, ele tem, os dois planos têm o superávit, e o plano A, ele tem a reserva de contingência, então ele não tem reserva especial, mas o plano B, na situação atual, ele tem reserva de contingência e reserva especial. Esse cenário, ele vai mudar um pouquinho com as negociações que a gente está fazendo, né, com o governo, com a União, mas aí eu vou passar um pouquinho para frente para informar para vocês. Pode passar, Mônica. A gente trouxe aqui, porque, assim, muitas vezes, em algumas reuniões que a gente participa, surge muito a dúvida, assim, por que eu preciso fazer o plano de previdência para eu ter o plano de saúde? Isso não é uma venda casada, porque, assim, muitas vezes as pessoas vêm, né, com interesse de ter o plano de saúde, mas precisam fazer adesão à previdência. O que acontece? O Agros, ele é uma entidade de previdência complementar. Então, a origem dele é ser previdência complementar. E a gente tem uma lei, que é a Lei Complementar 109, ela é de 2001, e ela coloca aqui, no momento da criação dessa lei, as entidades de previdência complementar fechada, que administravam planos de saúde, elas poderiam continuar com esse benefício, oferecendo aos seus participantes de previdência, desde que o patrimônio seja separado, né, que ela tenha um custeio separado também. Então, esse é o motivo. Como o Agros é um instituto de previdência complementar, para que a pessoa possa ter acesso ao plano de saúde, ela precisa estar vinculada ao plano de previdência. Pode passar, Mônica.
Aqui a gente trouxe o cenário, né, dos nossos 3 planos que são administrados pelo Agros. Então, a gente tem o plano A, que é um plano que tem o menor número de participantes. E em 31 de agosto, nós tínhamos 286 participantes, aqui incluindo, né, os assistidos, os pensionistas, os ativos. O plano B, ele é o plano que tem o maior número de participantes hoje, que em 31 de agosto a gente tinha 3.976 participantes, também incluindo todas as categorias, e o InvestPrev, que é o plano que está aberto para novas adesões, né, que é um plano que a gente tem trabalhado no crescimento. Em 31 de agosto a gente tinha 2.088 participantes. Em relação aos patrimônios, né, como eu falei, o plano A, ele não tem hoje a reserva especial, tá? Então, a gente tem as provisões matemáticas desse plano, em 31 de agosto, elas eram de 181 milhões, e a nossa reserva de contingência, ela estava em 40 milhões e 500 mil, que é aquele colchão que a gente fala, né, de suporte, em caso de algum imprevisto, de maior número de aposentadorias ou coisas assim. Em relação ao plano B, em 31 de agosto, as provisões matemáticas, elas eram 623 milhões. E esse plano, ele apresentava tanto a reserva de contingência quanto a reserva especial, né? Então, a nossa reserva de contingência, ela estava em 155 milhões e a reserva especial em 270 milhões. O que é importante a gente destacar aqui? Que com a negociação que a gente está fazendo com a União, né, o Agros vai fazer uma devolução à União do valor de 411 milhões. Então, esse patrimônio que a gente tem, né, esses recursos do superávit, da reserva de contingência, reserva especial, ele vai ser modificado. A reserva especial, ela vai ser zerada e a reserva de contingência, ela vai ficar com um valor bem inferior ao que é apresentado nesses dados que estão no balancetes disponíveis no site do Agros, tá ok? Pode passar, Mônica. Em relação ao InvestPrev, ele é um plano, né, que ele tem um número significativo, pode passar, de participantes, mas o patrimônio dele, a gente observa que ele está em crescimento agora, tá? Então, a gente tem um patrimônio de 34 milhões. Para que a gente consiga fazer a administração desses planos, né, a gente tem as arrecadações, a gente tem as receitas, tem uma parte do investimento, e a gente tem também os fundos administrativos. Os fundos administrativos são recursos que são destinados ao suporte da cobertura de despesas dos planos. O plano A, né, em agosto, o fundo administrativo era de 11 milhões, quase 12 milhões, né? O plano B, 26 milhões, e o InvestPrev, 36 mil. É importante a gente também colocar que na negociação que a gente está fazendo agora com a União, esse fundo administrativo do plano B, ele foi todo negociado. Então, esse fundo ele vai ser zerado, e aí com os recursos, né, remanescentes do plano B, nós vamos criar um novo fundo administrativo para que a gente possa auxiliar nessas despesas, principalmente agora com essa transformação de plano. Pode passar, Mônica. Eu trouxe aqui, de maneira bem geral, a questão da arrecadação dos planos, né? Que eu acho que é importante trazer essa diferenciação para vocês. Os planos A e B, o participante, ele paga a contribuição mensal, e em cima dessa contribuição mensal, o Agros cobra o que a gente chama de taxa de carregamento. A taxa de carregamento, ou seja, ela é cobrada em cima da contribuição mensal do participante. E hoje ela é de 15%. Então, aquele participante do plano B que paga R$10, ele paga R$1,50 para que o Agros possa fazer a administração desses recursos. E a mesma coisa para o plano A, tá? A contribuição dos dois planos, ela varia. A contribuição do plano A, ela é de acordo com o salário e a idade do participante. Hoje, a contribuição do plano A, ela varia de 1,75% a 8,33% do salário de participação de cada funcionário, né, de cada participante.
Já o plano B, a contribuição ela é fixa em 0,2% em relação ao salário de participação de todos os participantes, né? Em relação ao custeio, os pensionistas do plano A e plano B, eles não pagam contribuição. É importante a gente colocar aqui que quando a gente fala de pensionista, a gente está falando daquelas pessoas que recebem suplementação do Agros, tá? Então, toda vez que a gente fala, até mesmo na própria negociação, né, que a gente fala que vai ficar um recurso, o pensionista, ele é sempre aquela pessoa que recebe algum tipo de suplementação mensal do Agros. E em relação aqui, né, às arrecadações, a gente teve que, de janeiro a agosto, nós tivemos, em média, 153 participantes do Plano A que fizeram contribuição e 3.782 do Plano B, tá? A média, né, total de contribuição do Plano A foi em torno de 55 mil e do Plano B, 59. E a média de arrecadação por contribuinte, por pessoa, do plano A é em torno de R$ 361 e do plano B 15,76. E a taxa, isso também reflete, né, na taxa de carregamento. A taxa de carregamento do plano A, ela é bem mais alta, né, em torno de 54,28 do plano A e 2,36 do plano B. Essa diferença na arrecadação, ela está, né, nesse percentual que a gente arrecada. E por quê? Porque o plano A, ele oferece alguns benefícios em que o plano B não oferece, e também por definição do custeio do próprio atuário, que é esse 0,2%. Pode passar, Mônica. Em relação ao InvestPrev, nós não cobramos a taxa de carregamento. Como foi falado, a taxa de carregamento é uma taxa que a gente cobra em cima da contribuição, de cada contribuição que é feita. No InvestPrev, a gente cobra o que a gente chama de taxa de administração. A taxa de administração, ela é cobrada sobre o saldo acumulado de cada participante. Hoje, a nossa taxa, ela é de 0,8% ao ano, o que dá 0,067 ao mês, tá? O InvestPrev, a média de participantes de janeiro a agosto, nós temos 2.082 participantes, a média de arrecadação é 362 mil, e a gente arrecada, né, dessa taxa mensal, da taxa administrativa, em torno de 22 mil, a arrecadação média é 173 reais, e a taxa por participante, ela fica, em média, de 10,81. Pode passar, Mônica. Então, aqui eu trouxe para vocês, só para entender como é que funciona, né, o pagamento, por exemplo, das despesas. Porque o Agros tem a arrecadação, então, a partir do que a gente arrecada, a partir de uma parte dos investimentos, a gente precisa fazer a gestão administrativa para poder pagar todos os custeios que a entidade tem, tá? Então, a gente trouxe, só para ficar um pouco mais claro, como se o Agros fosse um condomínio. Então, o Agro sendo um condomínio, o PGA, que é o que a gente chama de plano de gestão administrativa, né? O PGA é como se fosse o coordenador, o administrador deste condomínio. Então, no Agros, a gente tem aquelas despesas que são específicas da saúde. Então, tudo que é gasto exclusivamente com o plano de saúde ou com a gestão assistencial, ela é paga exclusivamente com as receitas assistenciais. E a gente tem aquelas despesas, né, que são as despesas exclusivamente de previdência, elas são pagas com os recursos da previdência. Dentro da previdência existe um rateio, que é um rateio em cima do patrimônio dos planos. Atualmente o rateio é o que está colocado aí, mas provavelmente no próximo ano, né, ele vai ter uma modificação. E a gente tem também o que a gente chama de despesa comum. Então, o que a gente identifica como sendo despesa exclusiva da Previdência é pago exclusivamente pela Previdência, da saúde exclusivamente pela saúde, e as despesas comuns, elas são rateadas entre saúde e Previdência. As despesas comuns são água, luz, limpeza, então, assim, tudo que todos utilizam é pago nesse sentido, tá? Pode passar, Mônica.
E aí, trazendo um pouquinho também, né, sobre a gerência de previdência, a gente faz o pagamento, né, de benefícios mensais, tanto para o plano A quanto para o plano B e também para o Investprev. De janeiro a agosto, em relação ao plano A, nós pagamos, em média, 215 benefícios mensais. Desses 215, né, o valor bruto foi de 6.344.000, e a média de benefício por participante que recebe foi de 2.870. Já o plano B, a gente pagou uma média de 581 benefícios, no valor bruto, né, de 5.030.000, e a média de benefícios de 1.082. Pode passar. E em relação, a gente tem também o que a gente chama de benefício único, né, que é o benefício que ele é pago apenas uma vez, tá? Esses benefícios, eles são o pecúlio por morte, o auxílio natalidade, o auxílio funeral, de maneira geral. No plano A, a gente teve o pagamento de um pecúlio. E qual que é o valor desse pecúlio? 15 vezes a média dos 12 últimos salários do participante. Nós não tivemos nenhum pagamento de auxílio natalidade, que é quando acontece o nascimento de um dependente, de um participante, ou auxílio funeral, que é quando acontece o falecimento, né, de um dependente, que é um beneficiário, que é o que a gente chama de beneficiário normal, que seria a esposa, esposo, companheiro, companheira, filhos menores ou universitários. Já no plano B, a gente teve o pagamento de 60 pecúlios, o que equivaleu, né, ao valor de 6.480.000. Nós tivemos 4 pagamentos de benefício de auxílio natalidade e nós tivemos 33 pagamentos de benefício de auxílio funeral. O auxílio natalidade, no plano A, ele equivale a 3 salários mínimos na data de nascimento do dependente. No plano B, ele é a diferença entre o valor correspondente a 3 salários mínimos na data de nascimento e o valor recebido da União. Por que isso? Porque a universidade, ela paga um benefício mínimo, né, no caso de nascimento. Então, o Agros faz a complementação até chegar a esse valor de 3 salários mínimos. Já o auxílio funeral, ele, tanto para o plano A quanto para o plano B, o valor é o mesmo, 3 salários mínimos na data de óbito do dependente. Pode passar, Mônica. O Investprev, ele é um plano mais novo, né? Então, assim, ele é um plano que hoje a gente tem pago resgates, benefício mensal, a gente começou a pagar há pouco tempo, tá? Em relação ao número de resgates, de janeiro a agosto, nós tivemos 40 resgates totais, em que o participante pega, né, todo o recurso que ele tem, então ele é desligado do Agros em função disso, e muitas vezes ele acaba retornando. E o resgate parcial, é que o participante pode resgatar um percentual do que ele tem acumulado, mas ele continua vinculado à entidade. A gente observa que é um número até relativamente alto, e isso é importante, por quê? Porque quando a gente pensa na previdência complementar, a gente pensa em fazer uma reserva para que a gente possa receber no futuro, mas às vezes, em função da questão econômica, o participante ele precisa resgatar para cobrir algum gasto imprevisto. Por isso, a questão do resgate parcial, em que ele continua vinculado à previdência, ele continua fazendo a contribuição, mas ele pode resgatar um determinado percentual. Em relação ao benefício mensal, de janeiro a agosto, nós pagamos 8 benefícios, com valor de média, né, de R$ 2.200. Eu coloquei só as observações aqui, né, que de janeiro a agosto foram pagos 5 benefícios mensais a um único titular. Então, é uma pessoa que está recebendo benefício todos os meses, ela teve, né, um período em que ela fez a contribuição, durante todo o período de participante ativo, a partir de determinado momento, ela começou a receber mensalmente e ele continua recebendo. E para somar esses outros 8 benefícios, foram pagos também 3 benefícios mensais únicos. Por quê? Quando o participante vem a falecer, e ele ainda está ativo, né,
ou ele também já está recebendo, esse recurso ele não fica para o plano, ele é pago aos beneficiários desse participante. Então, nós pagamos também a 3 beneficiários em função de falecimento de titular. Pode passar, Mônica. Bom, de maneira geral, a gente trouxe uma apresentação bem breve da Previdência, porque o nosso objetivo é também conversar um pouquinho com vocês, esclarecer um pouquinho de dúvidas, né? Trazer algumas informações da Previdência. O José Cláudio vai fazer uma apresentação sobre o investimento, e eu acredito que a gente vai abrir para dúvidas e questionamentos depois, não é isso, Mônica? Isso mesmo, Adriana. A gente vai passar agora para a apresentação do José Cláudio e, em seguida, a gente abre para esclarecimento de dúvidas. Antes de compartilhar a tela do José Cláudio, eu vou postar no chat uma pesquisa, quem puder responder, é sobre a divulgação da reunião, para as pessoas informarem como ficaram sabendo dessa reunião, para a gente poder sempre aprimorar, né, a forma de divulgação e alcançar cada vez mais participantes, né, na divulgação dos próximos encontros. Eu vou compartilhar agora a apresentação do José Cláudio, que vai falar um pouquinho dos investimentos. Boa tarde a todos. Sou o José Cláudio, né? Gerente de investimentos aqui da área de investimentos. Eu gostaria de citar a equipe, né? Nós somos compostos de 5 pessoas que trabalham aqui, sendo 3 analistas, 2, inclusive, que participam, né, do comitê de investimento, que é um órgão, né, de avaliar os investimentos. Tem uma outra funcionária, a Eliane, que ela é certificada também, né, e analista. O Eduardo, ele é recente aqui na gerência, ele é assistente. E contamos também com o apoio de um estagiário que cursa economia. Todos, menos o Eduardo, a Eliane, o Zé Cláudio e o Wallace, são todos certificados para atuar, uma exigência, né, da Previc. Somos certificados pelo CSS e estamos aptos, né, a fazer essa parte de administração dos recursos. Né? Pode passar, mano. A gerência de investimento, ela é responsável pela gestão dos recursos, né, garantidores das reservas técnicas, né, e disponíveis para investimento junto ao mercado financeiro. É responsável pelo planejamento, desenvolvimento e monitoramento desses investimentos. Pode passar. Seguimos diretrizes, né? Nós somos fiscalizados, nós somos monitorados pela Previc, seguimos uma resolução superior, que é do Conselho Monetário 461 de 2018. Abaixo dessa, seguimos também a política de investimento, que é aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo do Agros. Temos um manual de investimentos para seguir todos os procedimentos, processos, né, para fazer os investimentos. Temos um manual de seleção e monitoramento de terceiros, dos gestores, né, dos terceirizados, e temos um manual de movimentação diária dos recursos. Né? Todos os dias, a gerência ela é ativada para fazer aplicações ou resgates, dependendo das necessidades diárias do Agros. Né? Pode passar. Trabalhamos com os prestadores de serviço, a Aditos, é a nossa consultoria de investimentos e riscos. A Sinqia, que é responsável pelo sistema interno, né, para fazer o acompanhamento dos investimentos. A custódia é feita pelo Banco Itaú, é uma exigência também de lei. E temos também o Serasa para acompanhar os empréstimos, né, os créditos. Pode passar. Trabalhamos com gestores de fundo, Sul América, INEA, o BTG Pactual, o Bradesco Asset, a Vinci, Itaú, a F Invest, o BBTTVM, o West Asset, a Lacan, Santander e a Schroeder. Atribuições, né, da GRI, né, a confecção de relatórios, a gente administra os riscos, administrador de riscos, né, com relação aos investimentos.
monitoramento de gestão dos investimentos e prestadores de serviços. Trabalhamos também com o envio das informações disponibilizadas para a Previc em forma de XML, carteira própria de investimento, operações com participantes, todos os fundos aplicados, do primeiro ao último nível, né, enquanto tem recursos aplicados, cadastro de fundos de investimento e desinvestimentos. Toda movimentação é feita em registros, né, guardados pela exigência, né, da Previc. Temos tudo documentado. Pode passar. O Wallace, ele vai falar, o Wallace é um outro analista, ele também é certificado, participa do comitê de investimento. Ele vai falar sobre o processo de investimento do Wallace, que consta em planejamento, implementação e o monitoramento desses investimentos. Boa tarde a todos. Meu nome é Wallace, como o Cláudio falou. Sou analista de investimentos aqui. E falar um pouquinho aqui do processo de investimento, né, que a gente trabalha aqui. E a governança define, né, um processo de estar fazendo planejamento, implementação, que são os movimentos em si, e monitoramento desses investimentos. Aí pode passar a tela, Mônica? Eu vou só passar aqui resumidamente, tá? No planejamento, né, a parte de criação, né, essa atualização da política de investimentos. A gente busca no mercado, né, análise macroeconômica, visão geral de mercado, né, a gente consulta aí as nossas consultorias de investimento, né, para ver o que o mercado está pensando para frente, para a gente estabelecer os parâmetros da política de investimento, né? Qual segmento que vai investir, mais renda fixa, renda variável, estruturado, exterior, né? Imobiliário, que agora a 461 até cortou, a gente tem até que desinvestir de imóveis, e operações com participante, né? Que são empréstimos. Nessa fase é feita essa elaboração de estratégia e com base em projeções de investimentos. Em seguida, pode passar, Mônica, por favor, é a implementação, né? Depois que você já tem definido a política de investimento, né, o que a gente, né, pode fazer de investimento, faz um processo de seleção de ativos, né? Quais ativos de investimento que é feito, que, né, seria a melhor opção para fazer os aportes, né? Então, a gente pede a nossa consultoria, né, que busca no mercado os melhores fundos dentro de uns critérios de seleção e totalmente isento, né, para evitar conflito de interesse, né? Então, essa consultoria faz esse levantamento dos fundos, aí a gente avalia esses fundos, os primeiros, né, que estão no primeiro quartil, porque a nossa consultoria ela passa para a gente um ranking, né, dos melhores fundos, e aí dentro desses fundos a gente faz, né, a avaliação, a análise de qual desses fundos a gente vai investir. E esse processo a gente tem que construir um dossiê de investimento com todas as informações, regulamento do fundo, lâmina do fundo, todas as regras que está envolvida nesse fundo ou um determinado ativo, e aí a gente encaminha para a diretoria, que a diretoria encaminha para o comitê de investimentos, né? Então, o Agos tem esse comitê, que é composto por diretor administrativo, financeiro, e é composto por funcionários aqui da GRI, certificados, né? E também tem como participantes membros aí do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, mas no intuito de dar transparência, né, do que está sendo feito aí com os investimentos. E, por fim, uma vez passou pelo comitê de investimento, a gente faz a alocação em si, né, que aí no gestor e falar, queremos investir, né, e faz o processo de cadastro no banco e para fazer o investimento. Então, o comitê de investimento ele tem a alçada de deliberar recursos, né, até 5%, né, 4,99%. Porque passou disso, né, 5% em diante, é o Conselho Deliberativo
né, que tem que deliberar se a gente pode fazer ou não determinado investimento. E por fim, é o monitoramento, né, é o acompanhamento dos ativos, né, de todos os fundos que estão investidos para verificar questões de avaliação de risco, conformidade, se está de acordo com a legislação, com a política de investimento, né, que até a Previc também monitora essa parte, mas a gente tem que fazer uma ação preventiva, né, para evitar notificação, e avaliar também questão de rentabilidade, se está de acordo, né, se o mercado está definido o mercado, que é esse tipo de rentabilidade que é previsto mesmo, ou se está abaixo, para a gente propor desinvestimento, né? Então, essa análise de monitoramento é isso. E monitora também os prestadores de serviços, né? Para ver se eles estão atendendo às nossas demandas de acordo. Por fim, a avaliação de desempenho, que é o que eu falei, rentabilidade, se está em conformidade com os benchmarks de cada fundo. Tá? Aí pode passar, Mônica. Aí a gente trouxe um resumo aqui, né, do que está investido em cada plano, né, aí em termos de investimento, né, plano A está com 216 milhões aqui investidos, tá? Aqui tem em torno de 54% está na renda fixa, 16% em renda variável, estruturado, né, está em torno de 12% do recurso está em investimento estruturado, que tem FIP, né? Esses investimentos que é um pouco mais em private equity, né? Que é investimento real. E tem investimento também no exterior, né? No caso do plano A, aí, tem em torno de 8,5% que está no exterior, e imóvel é só o que já tem investido, está 6,95%, e está mais ou menos 6%, na verdade, né, no imóvel. E no empréstimo, 1,22%, né, são poucos empréstimos, não está concedendo. No caso do plano B, hoje tem 1,28 bi, tá? Desse 1,28 bilhão, né, já foi acordado aí com a Previ, como já foi falado, né, com a União, de devolução de 411 milhões, né, então isso vai reduzir 411 milhões, mas hoje esse 1 bilhão está investido também em torno de 54%, 55% na renda fixa, também renda variável 16%, tem estruturado 12%, exterior 8%, e também tem imóveis em torno de 6,95%, e operações com participante, que são empréstimos, está em torno de 0,5%, né? Tá muito pouco, não estamos concedendo mais. E falando aí do InvestPrev, né? Esse daqui tem quase 35 milhões aqui, né? Isso tudo é posição de 31/8/2021. Esse InvestPrev, hoje ele está também renda fixa, renda variável. Aí só que esse ele é mais conservador, né? Ele está em torno de 73% na renda fixa, em torno de próximo de 10% em renda variável, estruturado também já tem 12%, e exterior, tá em torno de 4,5% já no exterior. Então, o total de recurso investido hoje aqui nos 3 planos de previdência está dando 1.280 bi, tá? 31/8. E aí, por fim, a gente trouxe a rentabilidade, né, como a gente investe pensando no longo prazo, a gente trouxe a rentabilidade aqui de janeiro de 2009 até agosto de 2021. Setembro a gente ainda não está fechado. Então, vou mostrar aqui numa planilha, tá? Aí, Mônica, pode parar a apresentação, que eu vou colocar a planilha aqui. Planilha, aqui no caso, plano A. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho.
A gente trouxe aqui no plano A, 2009, 10 até 2021, a rentabilidade do plano, 2009 deu 26%, contra a meta atuarial de 9%. Isso vai fazendo ano a ano, né, cada rentabilidade. E no final aqui, no acumulado, né, o plano A, ele está com um acumulado aqui de 264%, né? Ele está um pouquinho abaixo da meta atuarial, que é 275%, principalmente por causa do ano aqui de 2020, né, que foi pandemia, não conseguiu bater meta, e 2021 também, que vem sofrendo renda fixa, renda variável, tá um ano mais difícil aqui. Mas ele está muito próximo, né, da meta que ele precisa dar, que é a meta atuarial, que é inflação, né, INPC, mais taxa de juros real. Então, a cada ano tem uma taxa real que o plano precisa bater de rentabilidade. Tá? Então, aqui mostrando, através aqui pelo INPC, a inflação deu 104%, o plano deu 200%. Então, preservou o capital aqui, né? Bateu o CDI foi 193% e o plano 264%. Mostrando no gráfico aqui, né, para ilustrar, a linha azul, né, é o plano A, e aí a gente comparou aqui com a meta atuarial em vermelho, com o CDI e com a inflação. Né? Então, ganha da inflação, CDI e a meta atuarial, você pode ver que tem momentos que está acima da meta, aí 2013 a 15 ele caiu e foi recuperando, 2016, 17, e 2018, 19, 20, até 2019 ele recuperou. 2020 ele caiu um pouco, não bateu a meta, e esse ano, 2021, ele não está batendo a meta, por isso que ele está um pouquinho abaixo da meta. Principalmente o ano de 2021 é um ano bem impactado ainda pela pandemia, né? E esse impacto vê inflação alta, né? Juros altos, né? Isso, quando tem juros altos, ativos de renda variável acaba tendo, né, rentabilidade até negativa, né? No caso, renda variável é ativo, mas no caso de renda fixa, você tem rentabilidade negativa, né? Normalmente a gente fala, investi na renda fixa e estou tendo rentabilidade negativa, mas acontece, né? Quando tem essa inflação alta e automaticamente o Banco Central tem que subir juros, e isso impacta aí. E também a gente tem, no caso, incertezas políticas e crise hídrica, né? Entre outros problemas. Então, o ano de 2021 está sendo um ano bem difícil, mas a gente acredita que no longo prazo isso vai se reverter e vai entregar a rentabilidade necessária. Agora eu vou mostrar o plano B. O plano B, no acumulado aqui, ele está superando a meta, ele é 293, quanto a meta atuarial de 271. Está um pouco acima, então nesse período ele bate. Também aqui, olhando no gráfico, ele, na linha azul, ele está acima. Quando chega aqui para 2014, 15, ele abaixa da meta, mas ele volta a recuperar. E 2020 e 2021 ele está um pouco abaixo assim, da meta, mas assim, no acumulado ele ainda ganha da meta atuarial. Mas também está impactado, né, da mesma forma que eu expliquei pelo plano A, o mercado, a pandemia ainda impactando os investimentos. Então, é isso a rentabilidade de hoje, mas você verifica que o plano deu 293 e o atuarial 271. Então, aqui é outra forma de demonstração, rentabilidade 2009 2021, em termos de barra aqui, só para comparar, plano B 293, atuarial 271, CDI 193 e INPC 104. Então, o plano D está cumprindo aí o papel. O InvestPrev, o InvestPrev ele tem um investimento diferente, né, do plano A e do plano B.
inicialmente, né, quando começou lá em 2008, mas agora, mais recente, a partir de 2019, a gente já está diversificando esse plano um pouco mais. Então, aqui também, a rentabilidade do InvestPrev é 221 de 2009 a agosto de 2021, contra um CDI de 193. Né? O benchmark aí do InvestPrev bater o CDI, né? Selic. Então, no longo prazo aqui, ele está batendo com folga aqui o CDI, também está cumprindo seu objetivo. Tá? No gráfico, a gente pode verificar aqui no gráfico, né, a linha azul, ele batendo tranquilamente o CDI, e aí dá para ver aqui no início, em 2009, 2010, até próximo de 2018, ele estava andando muito próximo do CDI. Nessa fase aqui, o recurso estava investido praticamente num fundo de renda fixa. Aí a gestão aqui resolveu diversificar, colocar mais fundo em 2019. Dentro da renda fixa mesmo, mas colocou mais opções, né, de fundo de investimento, já melhorou. Você olha que ele já começa a descolar aqui do CDI. Em 2020 foi aprovado colocar renda variável, foi renda variável que foi aprovado em 2020, e estruturado, então também já teve um efeito positivo aqui, abril. Em 2021 foi aprovado já acrescentando investimento no exterior também. É um ano de 2021 difícil, mas o exterior está dando resultado muito bom. Mas assim, o plano em si está sendo impactado, né, pela renda fixa que sofreu e renda variável. Mas é o que a gente visa aqui ao longo prazo, né? A gente não fez desinvestimento, né? A gente continua alocado nos ativos, acredita que vai trazer bons retornos no futuro, e essa tendência aqui de sempre bater o benchmark, né? Isso vai continuar. Então, é só um momento aqui que 2021 está mais sofrendo, né? Ano passado, né, se a gente pegar aqui a rentabilidade de 2020, o plano teve 5,38 de rentabilidade contra um CDI de 2,76, né? Então, deu quase 200% de CDI. Foi um ano impactado pela pandemia, mas o fundo conseguiu, o plano, né, InvestPrev, conseguiu retornar quase o dobro do benchmark. Né? E essa é a ideia, né, retornar. Esse ano ele está sofrendo, está com 1% aqui até agosto. O CDI está a 2%, mas é aquilo que a gente falou, né, o investimento é longo prazo. Né? A gente não saiu de nada e espera que isso vai retornar e vai entregar o retorno que é observado aqui, né, de 2009 a 2021. 221% contra 193% de CDI. E é o que a gente pensa entregar cada vez melhores retornos. Tá? Aí eu encerro por aqui, a GRI fica à disposição, né, para qualquer dúvida, para a apresentação. Obrigada, Wallace. Então, agora a gente abre para perguntas, né? A gente já tem uma mão levantada aqui. As pessoas que quiserem fazer pergunta, podem também levantar a mão, podem fazer abrindo o microfone ou enviando pelo chat, como preferirem. Edson Araújo, pode começar. Boa tarde a todos. Eu não são perguntas, são duas observações. A Adriana falou lá de quem pode participar do InvestPrev e não citou, por exemplo, ex-alunos que podem participar, né? Eu acho que é uma observação importante, porque eu acredito que muita gente que esteja participando aqui pode ser pai de ex-aluno e essa informação pode ser importante também para eles, né? E a segunda observação que eu faço é com relação à pesquisa, Mônica.
E a primeira questão, você pergunta de que plano participante, de que plano de previdência a gente participa. E lá só dá a opção para a gente assinalar uma vez. E tem várias pessoas, por exemplo, eu participo de 2, eu participo do plano B e do plano InvestPrev. Tá? E a outra questão aí com relação à questão dos investimentos, é que às vezes as pessoas, não conhecendo, perguntam por que não concentrar investimento em renda fixa, ou só em renda variável, ou só em renda estruturada. Eu acho que também seria importante a questão de dizer, né, que os limites, né, para fazer esses investimentos são determinados pela legislação e pela política de investimento que é aprovada pelo Conselho Deliberativo do ABS. Né? São apenas essas observações. Edson, obrigada pela observação. Vou fazer essa alteração aqui no formulário, realmente, para ser possível marcar mais uma opção na pergunta do plano. Eu vou fazer a alteração aqui. Muito obrigada. Adriana, se quiser fazer alguma observação também. Eu agradeço as considerações do Edson, né? E é isso mesmo, Edson. Porque hoje a gente tem, né, os instituidores, um dos instituidores é a Associação de Ex-Aluno, então todo ex-aluno ele pode participar, né, do nosso plano, se for interesse dele, e a gente fez uma mudança, né, no regulamento agora em dezembro de 2020, então, além do ex-aluno, a gente expandiu também, né, para qualquer pessoa que tenha interesse, ela pode fazer essa adesão. Obrigada pela complementação aí. Edson, Zé Cláudio, a gente, na verdade, nós ficamos meio limitados em colocar todas essas informações, né, que consta do nosso processo, mas você frisou bem, a gente é limitado primeiro pela resolução do Conselho Monetário Nacional, né, e depois a política que fica abaixo. A gente sempre trabalha na política abaixo, né, apenas o investimento exterior, que a gente está muito próximo, né, do limite, que é 10%, justamente para aproveitar as oportunidades. Né? É uma defesa, né, dos recursos, mas a gente agradece pela observação. Numa próxima colocação, a gente pode fazer a apresentação citando, né, esses percentuais que a gente está aplicado, né, e o alvo que a gente busca na política também, que é importante o participante conhecer, né, dessa forma. Então, a gente pegou, de um modo geral, só porque muitos não têm nem conhecimento, né, do que é aplicado. E a gente frisa, o Alice falou, eu reforço, os investimentos, a gente queria que o pessoal tivesse mais conhecimentos e abraçasse mais a forma de previdência, né? E a gente, se você ficar vendo mês a mês, fica difícil. A gente, num país de instabilidade, agora, por exemplo, o Alice frisou bem, a gente está passando crise na China, crise de energia na Europa, isso tudo reflete para a gente aqui. Tá? E não tirando a questão política, né, e até a economia nossa, sempre fazendo previsão de diminuição no crescimento para esse ano, para o ano que vem, inflação cada vez projetando mais para esse ano e não batendo meta para o ano que vem. Então, a gente fica muito vulnerável a isso se for considerar um período curto, né? Então, a gente fala em médio e longo prazo, porque, inclusive, nós temos dentro de investimentos fundos que pagam IPCA mais 5,5%, 6%. Mas ele é precificado diariamente, né? E reflete nos investimentos nossos, mas a gente vai levar ele até o final. É tipo as NTNB, os títulos públicos, né? Você faz com base, né? Se você for aplicar em debêntures, em NTNBs curtas, título público curto, você consegue taxas menores. Quando você alonga um pouquinho mais, você tem taxas melhores, mas ela está sendo precificada diariamente. Isso sente até parar com essa alta de juros. Como parar, o reflexo é o contrário. A gente começa a ter rentabilidade nesses fundos. Porque a ideia nossa, quando as pessoas questionam mês a mês, fica difícil, porque você faz um planejamento, né, com base
né, no médio e longo prazo. E a ideia de previdência é esta, né? Além da gente buscar melhores retornos, mas com mais segurança, né, que no final vai entregar. É isso que eu gostaria de salientar aí para os participantes. A pergunta recebida aqui no chat, do Ademir Gonzaga, ele pergunta sobre o acordo em Brasília, se já está assinado ou se há alguma pendência ainda. Ademir, eu vou responder essa para o Ademir, como membro da comissão, da mesa de negociação, né? Ademir, o acordo, nós tivemos a última reunião com o Ministério da Economia, uma reunião bilateral mediada pela SICAF, e nessa reunião ficou acordado a forma de devolução dos 411 milhões, né? Nós devolveremos em 4 parcelas iguais, né? Começando a pagar em dezembro, de dezembro a março, então, seria o pagamento, né, a devolução desses valores para a União, e ficou acordado também na reunião que tanto o Ministério da Economia como a Previc e o Agros, eles construiriam juntos esse termo de acordo, né? Então, o nosso advogado, ele já preparou as cláusulas lá, né, que precisam constar nesse acordo para garantir, né, ao Agros toda a questão jurídica e legal desse acordo. E, então, dia 18 é o prazo, então, que a SICAF deu para conciliar todas as questões, né, dos órgãos que estão envolvidos, para, então, passar para o procedimento de redação desse acordo e encaminhamento para a AGU do Ministério da Economia, para as jurídicas de cada órgão, né, validar e, então, assinar, né? Nesse acordo prevê, então, que o plano B ele vai continuar ativo, vamos dizer assim, até consolidar, né, a construção de um novo plano, e depois, na hora que esse plano tiver construído, aprovado pela Previc, né, e já pronto para funcionar, aí sim que seria feita a transformação do plano. Então, o acordo ele vai ser assinado, né? O prazo que a SICAF deu foi até o dia 18 para retorno, e ele vai ser assinado, e assim, e a gente vai mantendo, né, então, os participantes informados acerca da evolução. A diretoria-geral, né, o Agros já nomeou uma equipe que está, uma comissão, para trabalhar nesse novo produto, na proposta desse novo produto. A comissão ela é composta por 4 pessoas aqui do Agros, né? Eu como diretora de Seguridade, o Marcílio como diretor administrativo financeiro, né, participando, a Cidriane, que é a advogada, a Adriana, que é a gerência de previdência, e nós solicitamos a indicação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, que nos indicasse o nome de cada um desses conselhos para compor essa comissão. Então, o Conselho Deliberativo indicou o Adriel e o Conselho Fiscal, o Walter. Então, hoje nós fizemos uma reunião na segunda-feira. Como teve feriado, eu estou meio confusa aqui. Mas a gente fez uma reunião ontem, né? E vamos fazer uma reunião amanhã, outra reunião amanhã. Ontem a gente discutiu um pouco das diretrizes de como é que essa comissão vai trabalhar, e amanhã a gente vai estar com um calendário interno da comissão, né, para concluir esse novo produto.
para as posteriores deliberações, né? Mas, assim, a gente precisa entender que tem um passo aí a se cumprir, né? Nessa formalização desse novo produto, que é a elaboração do produto, depois do encaminhamento nos órgãos, né, deliberativos para validar esse novo produto. A gente pretende fazer uma consulta, né, assim, principalmente com os representantes dos servidores, dos sindicatos, em termos de dar visibilidade. Depois tem um prazo que esse regulamento desse novo produto fica disponível para os participantes manifestar. Depois, esse plano é encaminhado para a Previc, tem o prazo da Previc autorizar esse plano, né, esse novo produto, e a Previc autorizando, a gente precisa ter, né, junto com com a empresa parceira aqui que desenvolve os sistemas, desenvolver um sistema para receber esse novo produto individualizado, né, das reservas de cada um, e aí, de acordo com o desenho desse produto, a formatação desse novo produto é que nós vamos poder, então, ter esse contrato desse sistema informatizado para gerir, né, os valores, essa questão toda. Então, é isso, né? Eu sei que o anseio das pessoas é muito grande em relação à assinatura desse plano, a assinatura do termo, né, de acordo lá com a SICAF, com o Ministério da Economia, devolver esse dinheiro para a União, mas, assim, nós temos ainda passos a cumprir até a gente, né, efetivar, de fato, essa transformação do novo produto. A próxima pergunta, eu segui algumas do chat, depois para as pessoas que levantaram a mão. No chat foi da Cisnes Zélia. Quem são os beneficiários elegíveis em cada plano? Cisne, depende, né, do benefício. Para o plano A, para o participante poder receber a suplementação mensal, ele precisa estar aposentado por idade, invalidez ou tempo de contribuição. A partir do momento que esse participante começa a receber essa suplementação, os dependentes, que seria esposa, cônjuge, né, filhos menores ou inválidos, eles passam também a ter o direito à pensão, caso esse participante venha a óbito. No plano B, o participante precisa estar aposentado por idade ou invalidez, e a questão da pensão, ela se aplica da mesma forma, então esse participante tendo, né, um cônjuge ou filhos menores ou inválidos, no caso do falecimento desse participante, esses dependentes passam a receber a pensão, auxílio natalidade, no caso de nascimento de um filho ou até mesmo adoção. No caso de auxílio funeral, o falecimento de um beneficiário, o beneficiário seria filhos menores, inválidos ou de 21 a 24 anos universitário ou cônjuge. E eu vi que você perguntou também, esses são os benefícios que a gente paga com mais de rotina, tá? Eu vi que você perguntou também sobre a questão do resgate, né, do Investprev. O resgate hoje, para ele ser pago, o participante precisa ter no mínimo 36 meses de adesão ao Investprev. Até o ano passado era um prazo de 12 meses, mas essa orientação de alteração foi inclusive da Previc, que é o órgão fiscalizador. Por quê? Quando a gente pensa, né, num plano de previdência, a gente pensa no investimento que a gente está fazendo a longo prazo. Então, o resgate em curto prazo, ele não é interessante para o participante, nem mesmo para a entidade. E a gente tem a questão do resgate parcial. O resgate parcial, o participante ele pode resgatar até 20% do recurso que ele tem investido no Agros a cada 2 anos, tá? E aí precisa ter também cumprido esse tempo de carência. Só complementando, porque eu acho que faltou falar um pouquinho do pecúlio também, né, da questão da elegibilidade.
Porque no plano A e B existe o benefício de pecúlio, que é um benefício que é pago de uma única vez, no caso do falecimento do participante, tá? O pecúlio, ele é pago, né, ao cônjuge, companheiro ou companheira, filhos menores, filhos inválidos, filhos de 21 a 24 anos que sejam universitários. Quando o participante não tem nenhuma dessas pessoas nessa categoria, ele pode fazer o que a gente chama de designar. Ele vem ao Agros e, então, ele pode fazer a opção, né, de quem ele quer colocar como seus designados, tá? E não tendo, o pagamento é feito para os herdeiros, para o inventariante. Próxima pergunta, do Antônio Petron. Se a atual taxa de administração é capaz de garantir o futuro do InvestPrev? Pergunta se a estrutura desinchada também prejudica a rentabilidade dos planos previdenciários ou do plano de saúde. Eu posso responder? Antônio, o nosso plano, ele teve uma mudança de taxa de 2019, né, aqui em 2020. Essa taxa, a gente tem feito alguns estudos com algumas possibilidades de mudança, tá? Mas hoje, o que arrecada-se com a taxa, paga as despesas do nosso plano. Tanto que o nosso plano hoje tem constituído, né, um fundo, hoje ele está um fundo pequeno, que é 37 mil, mas esse fundo tem crescido. Em relação à questão, né, das despesas administrativas, acho que como foi colocado pelo professor Cláudio no início, o Agros está passando por um processo de revisão de algumas questões, né? Acho que é nesse sentido. Professor Cláudio, Áurea, se vocês quiserem complementar. Exatamente. Nós estamos procurando rever todos esses gastos, a estrutura administrativa, os contratos, procurar trabalhar mais com as comissões internas, dentro das possibilidades, e avaliar toda a estrutura para a gente buscar mais competitividade para esse momento, né? Será um novo momento, então nós temos que repensar nossas atividades aqui. No momento, é que nós podemos informar, por enquanto. Não temos nenhum dados ainda, resultados para colocar. Essa semana que designamos as comissões e daqui a algum tempo teremos alguns resultados dos estudos. Tá bom? Seguindo a ordem que a gente conseguiu acompanhar aqui, seria o Jurandir, que levantou a mão, pode abrir o microfone para fazer pergunta. A resposta já foi feita, respondida, viu? Jurandir, acho que seu microfone está bem baixo. Da devolução dos 411 mil. Eu queria uma definição, o período certo de devolução. Jurandir, eu vou pedir, por favor, para você repetir a questão, ficou bem baixo para a gente acompanhar. Ficou muito baixo, você falou baixo. Fala de novo. Fala que já foi respondido. Já foi respondido. Aceito, então. Então, outra questão fica à disposição. A próxima pergunta, então, do Gualberto, enviada aqui no chat, se há previsão de disponibilizar ao participante do InvestPrev a escolha de perfis de investimento diferentes. Por exemplo, perfil conservador, moderado e de risco. Roberto, vou tentar responder para você na medida do possível. A gente é o seguinte, a gente ainda tem um valor relativamente pequeno de patrimônio do plano. Né? Esses, pela experiência que a gente já vê com as outras entidades, essa opção ela é muito difícil até de fazer essa opção, entendeu? O resultado muitas vezes não satisfaz ao participante. Mas a nossa defesa, principalmente, é porque se você cria esses perfis, né, com esse patrimônio, neste valor que está, você vai dividir muito o patrimônio e fica ainda mais difícil de conseguir rentabilidade, entendeu? Para o plano. Então, a gente é um caso de pensar mais futuro
quando esse patrimônio atingir um certo valor, né? Porque nesses níveis que estão, pela experiência que a gente, com 34 milhões, a gente não consegue nem constituir um fundo exclusivo. Porque as despesas geradas para esse fundo seria uma despesa bem razoável. Então, no momento, com esse valor, né, de patrimônio, não é viável criar esses perfis de investimento. Seguindo a ordem aqui das pessoas, agora é o Leandro José da Silva. Boa tarde a todos e todas. A pergunta que eu faço é com relação a esse desenho do plano CD, porque, pelo que falaram na última reunião, e como agora foi confirmado que são 4 parcelas que o agro vai pagar para o governo, isso vai se estender até o mês de março do ano que vem. Então, pelo que foi falado, enquanto não houver a quitação, o agro não pode prosseguir com essa regularização, pelo que eu entendi, né? Então, pelo que eu estou observando, esse ano nós não teremos uma resposta desse novo plano, os benefícios, etc. Ano que vem, após a quitação com o governo, qual mês que pode ser previsto uma resposta para os participantes, dos benefícios, como é que será esse novo desenho do plano, enfim. Obrigado. Leandro, eu vou te responder essa aqui. Assim, foi criada uma comissão aqui para fazer o desenho desse novo plano, né? Como a Áurea bem disse, já tivemos uma reunião essa semana, amanhã teremos uma nova reunião, já tivemos 2 reuniões com a Previc, né, com a DILIC, né, que é o órgão que regulamenta, né, a criação de planos, processos de migração e etc. Ainda teremos algumas reuniões com eles para esclarecimento de dúvidas. Nessa segunda reunião que aconteceu com eles, teve a participação do atuário, né, o atuário é o profissional que faz o desenho de planos, que faz a individualização de reservas, né, de cada participante. Ou seja, o processo, né, de criação do novo plano, ele já está acontecendo, né? Tem algumas etapas que são etapas, assim, como é que eu vou te dizer, de procedimentos legais, né, assim, prazos que a Previc estabelece, prazos que o próprio atuário coloca para poder construir lá as partes dele, técnicas, né, para a implantação do novo plano. Tem uma etapa que é do agro, assim, de criação, né, de estruturação de um sistema de informação aqui, para poder fazer, de certa forma, né, como pode dizer, fazer o tratamento desse plano, e a gente está tentando fazer isso no prazo mais curto possível, né? E, assim, o pagamento o final do pagamento é em março, mas não quer dizer que nós estamos esperando até março para poder iniciar o desenho do outro plano. E ainda teremos, assim, dentro desse desenho do plano, né, tem umas etapas, né, que a gente vai discutir em comissão, mas tem umas ideias da gente levar isso ao conhecimento das entidades, para que o participante tenha acesso ao modelo antes do plano ser concretizado, para poder se manifestar, fazer proposições, né, dentro, logicamente, obedecendo aí os aspectos legais, para que a gente encaminhe esse processo para a Previc e tenha a construção desse plano no prazo mais curto possível, né? Eu não vou me aventurar aqui a te falar um mês, né? Assim como tem pessoas que perguntam perguntavam, né, que dia que ia finalizar o acordo, que dia que ia resolver esse acordo, etc. Ou seja, agora nós já temos uma data de pagamento, né, do governo, que é 31 de março. Já temos um processo de desenho de um novo plano. Eu acho que a gente, nesse sentido, a gente tem avançado, né? E não tenha dúvida que no menor prazo possível a gente pretende entregar esse novo plano, tá bom?
Próxima pergunta. Ô, Marcílio, só fazer uma complementação. Pode falar, Leandro. Tá, desculpe, a internet está agarrando aqui. Só para complementar, para vou dar oportunidade aos demais aí, é o seguinte. Então, pelo que eu entendi, o plano já está em como é que vai ser e tal. Com relação ao cálculo de quanto que será feito o cálculo. Acho que o Leandro teve um problema com a internet. Caso ele retorne, né, a gente retoma o questionamento dele. A próxima pergunta é do Francisco Lopes, ele enviou no chat, ele fala, né, se a devolução desses 411 milhões já tem um documento assinado, né, pode ser mostrado aos participantes, se é só do dinheiro do plano B. Caso o participante queira sair do Agros, tanto do plano de saúde e da Previdência, se ele recebe, né, se o Agros devolve algum dinheiro nessa situação. E ele pergunta também se houve algum superávit dos planos e, nesse caso, se não poderia ser distribuído o superávit aos participantes. Posso responder? Pode. Tá. Então, a negociação, né, ela vai finalizar agora em março, tá? E aí é que a gente vai começar ver essas questões de reservas, essas coisas. Em relação à questão do superávit, o que acontece? Com essa negociação, o plano B, ele vai deixar de ter uma parte considerada, né, do superávit, e ele vai ter só a reserva de contingência. A gente imagina que nessa transformação de plano, cumprindo todas as obrigações que a gente tem, parte dessa reserva, ela é também do participante. De maneira geral, é isso. Acho que faltou... Deixa eu ler a sua pergunta aqui de novo. Ô, Adriana, Oi, ele está perguntando por que não distribuiu o superávit, né? O plano B, como ele é um plano que não é regulamentado pela Previc, né? Ele tem um regulamento, mas ele não foi autorizado pela Previc, então ele ficou impossibilitado, né, de poder distribuir o superávit nesse tempo que teve, né, a possibilidade. E agora ocorre que, ao negociar os valores, toda a reserva especial, né, ela está sendo devolvida. Então, assim, não há de se falar em superávit do plano B. E quando transforma o plano em um plano de contribuição definida, aí também não se fala em superávit, né, porque as reservas são individualizadas e os ganhos financeiros em termos de aplicação que o plano teve vai para a conta individualizada do participante. Obrigada, Áurea, pela complementação. Alternativa Carlos Leite. Pode abrir o microfone para fazer a pergunta ou a consideração. Boa tarde, né? Não é noite ainda. Boa tarde a todos. A Áurea acabou de dizer que realmente já tem uma comissão que já foi formada aí pela direção do Agros para a elaboração desse plano e já temos cronogramas para essa reunião dessa comissão. Parece que deu um prazo também para o término dos trabalhos da mesma. Eu gostaria de perguntar à Áurea, essa comissão irá trabalhar num plano instituidor ou o quê? E ainda, eu gostaria de saber se vai seguir alguma das indicações da Previc, que ela tem alguns modelos lá. Qual modelo que foi selecionado para essa comissão fazer, Áurea? Na realidade, assim, a gente tem aqueles planos que a Previc, ela já tem um regulamento, vamos dizer, ajustado para aprovação, né? Mas o plano, ele tem algumas peculiaridades, né? Do próprio Agros, do próprio... Então, assim, a gente vai selecionar de acordo com o melhor modelo lá de plano para
a gente colocar as peculiaridades desse plano, né? Porque a gente tem uma massa que é envelhecida, a maioria das pessoas no plano estão aposentadas já, né? E teoricamente elegíveis para esse plano. A gente vai, então, selecionar o melhor modelo, mas esse plano, a gente tem ainda uma questão de que está sendo feita uma consulta à Procuradoria-Geral da União, da Previc, a CGU da Previc, aliás, para a UFV, a exemplo do Banco Central, né, do plano de pensão do Banco Central, ser patrocinador não contributivo, né? Então, ainda não temos essa decisão, se a UFV continua como patrocinador não contributivo desse novo plano, sendo que considerando que todos os participantes advêm da UFV, né? Ou se será um plano instituído. Isso, enquanto a gente não tem a resposta, a gente vai desenhando o plano e depois define-se a respeito dessa questão, né? Mas, assim, certamente é um plano CD, né? A pergunta do Nilton Alencar é por que tem que ser criado um novo plano, se não é possível regulamentar o plano B que já existe. Newton, assim, o plano B, ele existe, né? Ele existe, dizendo assim, de fato, né? Ele é um plano que foi criado aí lá nos anos 80, ele paga benefícios, ele é fiscalizado, né? Ele paga uma taxa que a gente chama de TAFIC, que é uma taxa de fiscalização que todos os planos pagam à Previc, mas ele não é reconhecido pela Previc como plano regular. Então, por isso, ela tem sinalizado de não autorizar a regulamentação desse plano, tá? Por ser um plano de RJU, com patrocínio de ente público, e ela não reconhece esse plano como um plano existente, apesar dele existir de fato, inclusive ser fiscalizado pela Previc. Mas ela não reconhece e determinou, né, que a gente faça a construção de um novo modelo de plano, que não a regulamentação desse plano B atual. A próxima pergunta da Marbi: qual é a previsão de resgate dos montantes investidos para 2021 e para os anos seguintes também? Em suma, quanto a Agros investiu até hoje? Eu não sei se o Zé Cláudio quer responder isso aí, mas eu vou iniciar aqui e o Zé Cláudio complementa se for necessário. Assim. Os investimentos do Agros, né, a gente obedece aí um critério que chama ALM, né, de alinhar os ativos com os passivos, ou seja, alinhar o que a gente tem de receita ao longo do tempo com o que a gente tem de compromisso ao longo do tempo. Então, ou seja, o patrimônio do Agros em si, ele está aplicado, né, com previsibilidade de resgate, né, de vencimento aí dos títulos ao longo do tempo, em função dos compromissos que a gente tem. Mas quais compromissos que o plano B tem até hoje, né, com possibilidade de pagamento, né, até hoje, são pecúlio e complementações de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, auxílio natalidade, auxílio reclusão. Então, o desenho dos investimentos foi baseado nesses tipos de benefícios que nós podemos conceder. Isso, de certa forma, não existirá mais, né, aí com o desenho do novo plano. Nós temos assim, pelo fato do recurso ter sido investido, visando, né, um longo prazo aí de funcionamento, então a gente não tem aí o que a gente chama de liquidez imediata, né? Tanto é que para pagar os 411 milhões para a União, né, a gente, se fosse sair de determinados investimentos de uma única vez para pagar os 411 milhões para o governo num prazo curto, a gente teria
prejuízo financeiro. Por isso a gente optou, né, negociou com eles para pagar em 4 parcelas até março. Inicialmente eles queriam a correção de Selic, nós conseguimos retirar essa correção de Selic, que também aumentaria em torno de 1,5 milhão mês, no valor que a gente teria que devolver. Mas a gente vai ficar com a liquidez encurtada. Então, para resgate de valores, etc., vai depender de uma avaliação aí do atuário, do desenho desse novo plano, né? Mas, como eu sempre tenho falado, né, a nossa intenção é fazer o melhor desenho possível para que possa atender os anseios de todos os participantes. Complementando, o Marcílio falou bem aí com relação, né, à durabilidade dos investimentos. Para vocês terem ideia, a gente tem aplicação em título público investido em 2012 para vencimento em 2030. IPCA mais 7,5%. Observe só, IPCA, que é a inflação, mais 7,5% de taxa. O atuarial hoje, calculado para esse ano, seria INPC próximo, né? Um índice próximo do IPCA, mais 3,77% do plano B. Então, a ideia aqui da gerência, em comum acordo com a diretoria e levado a conhecimento e aprovação também do comitê de investimento e os conselhos, né? Que vão estar cientes do que vai ser feito. A ideia é, primeiro, liquidar os investimentos que têm liquidez de um dia. Nós temos fundos aplicados em gestores como Itaú, Bradesco, Sul América, que a gente faz o dinheiro de um dia para o outro. Esses têm uma liquidez quase que imediata, né? Mas vamos evitar de resgatar títulos públicos, a princípio. Porque se a gente resgatar agora, com certeza a gente vai ter um desconto, né, nesses valores a receber, porque é precificado a mercado. Tá? Então, a ideia aqui, e outro detalhe, no segmento de renda variável, ele no momento está muito negativo. Então, a gente evitaria também de fazer esses resgates, né, de renda variável, mas temos o segmento de exterior, né, que a gente faz com muito pesar, mas é um que está dando retorno. Então, a princípio, é resgatar aquele que não está dando prejuízo, né, até um determinado tempo, e depois, para cobrir esses 411, e outra coisa, a gente precisa de ter liquidez mensal. Tem benefícios a pagar, né, já comprometido com o plano B, pecúlios que venham a acontecer nesse período, até a constituição do outro fundo. Então, a gente precisa ter esse colchão de liquidez para poder fazer esses pagamentos, né, que já são comprometidos. Então, a ideia básica é essa, não desinvestir com prejuízo, até certo ponto, porque a gente foi feito esse contrato e até março liquidar. Então, a gente, a princípio, para dezembro, nós já vamos levar a conhecimento em proposta, né, para a diretoria encaminhar ao comitê de investimentos, em seguida aos conselhos, para deixar ciente do que vai ser feito, e a autorização, porque se for, toda vez que for desinvestir, for convocar conselho para poder fazer essa autorização, fica muito difícil, né? Os gestores já estão avisados, né? Temos debêntures que têm prazo de vencimento. Para 2022, a gente tem só em torno de 5 milhões e pouco para vencimento, quer dizer, até março de 2022, mas tem debêntures com prazo mais longo. Mas, no caso, colocaria a venda, prioridade, antes de público, dos investimentos em NTNBs, título público, a gente vende as debêntures. Mas, primeiro, é a liquidez que tem dentro dos planos, dentro dos fundos exclusivos, que vão ser resgatados sem prejuízo, né? E a sequência vai ser essa, mas isso, a gente vai levar esse programa, né, aos órgãos, né, tanto ao comitê de investimento, quanto aos conselhos de diretoria, para a gente definir essa estratégia de desinvestimento e cumprir este prazo, né, de devolução à União. Próxima pergunta da Cif Zélia é se o participante terá acesso ao valor da sua reserva matemática antes da aprovação do novo plano.
Se eu puder responder, Cisne, como a gente está desenhando, né, esse novo produto, de acordo com a legislação, de acordo com a Previc, o acesso a essa reserva matemática, ele ocorre após a aprovação desse novo plano na Previc. Então, a gente tem todo um estudo que precisa ser feito antes, após toda a documentação feita pelo Agros, pelos atuários, pela parte jurídica, a gente encaminha isso para a Previc, e sendo aprovado, somente após essa aprovação é que a reserva matemática ela é disponibilizada para o participante. É importante falar também que o Agros não tem acesso a esse valor da reserva individual do participante, tá? Por quê? Porque o nosso plano, ele é um plano mutualista. Então, quem tem acesso a essa reserva é o atuário, e ele só disponibiliza mediante situação específica. Então, uma situação específica para disponibilização da reserva matemática é essa transformação que vai acontecer e que a gente já está em estudo para isso. Agora, seguindo quem levantou a mão, o Ademir Gonzaga. Se quiser fazer abrir o microfone. Abaixou a mão ali, então tem que ver uma pergunta dele no chat. Oi. Ademir, pode fazer a sua pergunta. Olha, é o seguinte, recentemente o Conselho Deliberativo aprovaram como se diz, a complementações dos assistidos, certo? E a pergunta é a seguinte, para a gente rever essa defasagem que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, vai depender desse desenho, desse plano ainda, ou pode ser feito isso antes? Você quer responder, Adriana? Eu respondo. Posso colocar, Áurea? Tá, a gente... sim. Ademir, esse processo ele vai precisar, né, ser visto na medida que for ocorrer essa transformação. Por quê? Essa aprovação de alteração do benefício mínimo dos planos, isso vai implicar também em utilização da reserva. E a gente tem que considerar que o plano B, ele deixa agora de ter essa reserva especial, então, nós já pedimos o atuário para que fizesse um estudo disso, porque precisa ver qual vai ser o impacto disso, tanto para os assistidos, quanto para os demais participantes, né? E assim que o atuário passar isso para a gente vai apresentar no conselho, que eles vão avaliar qual vai ser o impacto, o que vai precisar ser utilizado da reserva do plano B para suprir isso, né, essa suplementação aí, e aí, permanecendo a decisão do conselho, e provavelmente isso vai ocorrer com a transformação do plano. A próxima pergunta é da Isabel Carmo, se o Investe-Prev complementa a aposentadoria no caso de invalidez. Isabel, não. Hoje o nosso regulamento, ele traz lá uma possibilidade de contratação de benefício de risco, tá? Nós estamos negociando com uma seguradora, a nossa negociação, semana passada a gente fez uma apresentação que foi muito interessante, eles vão agora apresentar para a diretoria e a gente está prestes a fazer essa contratação. Então, nesse caso, o participante, ele pagaria, né, por esse benefício de risco, que seria o benefício de morte ou o benefício de invalidez. Então, ele teria isso assegurado. O Agros tem feito os estudos para esse tipo de benefício, mas no momento a gente ainda não tem. A próxima pergunta é da Eva Inês Carmo, ela diz que já é aposentada e não quer plano de previdência, só de saúde, se é possível. Atualmente não, Eva. Eu até coloquei no início da apresentação, o Agros, ele é uma entidade de previdência complementar que administra plano de saúde. Então, o que acontece? Para que você possa ter o plano de saúde, você precisa ser um participante da previdência. Tá? E aí, em função disso, isso é regulamentado por lei, é a Lei Complementar 109 que coloca isso, não é possível ter só o plano de saúde e não ter previdência. É possível ter previdência e não ter saúde, mas o contrário não. A
próxima pergunta é o Leandro José, que havia levantado a mão, ele abaixou e levantou novamente, mas vou abrir para o Leandro e em seguida para o Antônio Jesus. Leandro, pode continuar a sua pergunta. Acho que podemos passar para o Antônio Jesus, se for o caso, retomamos com o Leandro. Antônio, fique à vontade para fazer pergunta. Antônio Jesus, pode fazer a pergunta. Ok, boa tarde a todos. Olha aí o perfil de um sujeito feliz, né? Flamenguista, vitorioso, né? Olha só, eu insisto na pergunta que eu fiz na live passada, né? A migração, transformação, o que for, para esse plano CD, ela vai ser compulsória ou não, tá? E a outra, quais serão os benefícios que poderão ser criados nesse novo plano para as pessoas para os pensionistas, por exemplo, eles já receberam todos os benefícios. O que levaria, né, os pensionistas a migrarem para o plano CD? Porque hoje eu acredito que eles devam estar contribuindo com 0,2%, igual todo mundo, e no novo plano CD, talvez essa contribuição salte desse valor de 0,2 para estar em reais, né, daí para frente. E o que, né, motivaria essas pessoas a fazerem essa migração? O Antônio Jesus, a gente já fez duas reuniões lá com a DILIC, né, que é o departamento da Previc, que cuida dessa questão de regulamentação e de planos de saúde e da questão também em relação, né, aos planos migrados, transformados e como é que isso pode ser conduzido. E, assim, existe um entendimento, né, de que o plano B, ele precisa ser zerado. Essa foi a expressão utilizada pela doutora Ana Carolina, que é a diretora lá desse departamento. Então, a gente não assim, se essa pensionista, por exemplo, vamos supor essa pensionista que já recebeu todos os benefícios, hoje ela recebe a complementação. Ela tem valor lá da sua reserva, né? Aí ela não quer migrar, né? Esse valor, ele fica no limbo. O Agros vai precisar definir como é que vai ser feito esse tratamento. Mas, assim, o que a gente tem entendido desse processo que é atípico, né? Ele não é uma migração, ele não é um processo que acontece, né, todos os dias. A gente tem buscado assessoria da Previc para ver como é que a gente faz e, assim, o entendimento é de que o plano B não existirá mais, tá? Então, assim, a pessoa não vai ter opção de continuar no plano B, porque ele vai ser zerado, né? O termo que elas usaram lá, eu estou reproduzindo. Então, qual que seria, né, a alternativa? O Agros precisa resolver como é que vai tratar esse indivíduo, né? Porque ele não vai continuar existindo no plano B, né? Então, tem isso, porque não é um processo de migração, né? Não, a gente vai fazer analogia aos ritos de um processo de migração, de que está lá nas resoluções da CNPC, mas não se constitui um processo de migração, tá? Então, assim, a gente ainda tem algumas dúvidas em relação a essa questão da compulsoriedade do plano, né? Porque, ora, a própria Previc fala o processo precisa ser facultativo, mas facultativo como se o plano B não vai existir, né? Porque só é facultativo se você tem a possibilidade de continuar no outro plano, que vai ser zerado, né? Então, isso também a gente ainda tem
as questões a ser tratadas junto a... Nós não temos todas as respostas exatamente pela atipicidade dessa situação, tá? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Áurea, você está sem som. Tá, eu não sei, Antônio Gési, se eu respondi a sua questão completamente, mas é isso, né? Assim, tem questões que a gente ainda não tem resposta e vamos precisar construir junto com a Previc, tá? Junto com como é que nós vamos fazer para licenciar esse novo produto que é atípico, né? A Previc não tem lidado com esse tipo de situação. A próxima pergunta do Francisco Lopes é essa previsão de reunião presencial. Francisco, a gente ainda está na pandemia, né? Seguindo alguns ritos dessa questão né? de ainda ter... tem pessoas que ainda não foram vacinadas, né? A gente, aqui no Agros, hoje nós tivemos a notícia aí de que 70% das pessoas aqui do Agros estão vacinadas, né? Então, a gente acha que, né, isso é meio que uma questão que vai acontecer, chegar uma hora de estarmos todos vacinados, mas ainda a gente não tem previsão de reunir todas as pessoas no auditório, né? Até por causa da segurança. Mas assim que possível, né? Assim que for socialmente aceita as aglomerações aí, as reuniões, a gente vai fazer reunião presencial, sim. Poderemos fazer, né? A próxima pergunta da Isabel é por que continua tendo desconto da Previdência do Plano B dos aposentados por tempo de serviço? Qual a função desse desconto? A função desse desconto, Isabel, ela é para a constituição, né, dos fundos, e, por exemplo, o participante que ele é aposentado por tempo de serviço, apesar dele não ter direito à suplementação do Agros, ele tem direito ao pecúlio, né, ele não, seus beneficiários. Hoje, as contribuições do Agros, elas variam em torno de R$ 4,00, e a maior contribuição do Plano B é em torno de R$ 36,00. Então, essas contribuições são no sentido de constituir este fundo, para caso aconteça o falecimento desse participante, a gente tem a reserva para fazer o pagamento do pecúlio. Agora, a Eva Inês, que levantou a mão, pode abrir o microfone para fazer a pergunta. A Eva Inês, se estiver nos acompanhando, pode fazer a pergunta. Oi, Áurea. Boa tarde. O Antônio Gési fez a pergunta que eu gostaria de ouvir. Você já respondeu para Antônio Gési a minha pergunta. Tá bom. Tá? Que eu não interessa em migrar. Tá bom? Tá bem. Passando, então, Valmer Caroni e o novo plano, após a elaboração, vai ser exposto à consulta pública. Essa questão a Adriana já respondeu, né? Porque, assim, a gente tem uns ritos para seguir no processo de, né, que a gente está chamando de transformação. Então, após toda a construção desse modelo, né, o plano ele precisa ficar durante 30 dias disponível para os participantes poderem acessar, né, o texto desse novo produto e poder fazer as suas considerações. Então, assim, a gente vai seguir os ritos, né? Não vamos fazer uma consulta pública, vamos avisar para as pessoas que o plano está disponível, mas, assim, existe uma pretensão do Agros de reunir com os representantes sindicais, né, com as entidades representativas dos participantes,
para eles também nos ajudarem no sentido de fazer divulgação, de conscientizar e de explicar como é que vai funcionar esse novo modelo, e para as pessoas, ao final, né, a gente precisa ter um consenso em relação a esse novo produto. Mas, a princípio, a gente não está denominando de consulta pública, né? Vai disponibilizar a redação para que as pessoas possam acessar e fazer as suas considerações. Nós estamos encaminhando o final da reunião, nós temos uma pergunta no chat, duas pessoas estavam levantadas, a gente vai encerrar depois dessas perguntas, né? A pergunta do chat da Letícia é: qual o impacto de produtividade do Instituto no final do plano B? Qual o impacto, né, para o Agros? Essa pergunta, professor Cláudio, ela... pode falar mais? Pode, não. Pode falar, Aurélio. O professor Cláudio, ele até falou no início da fala, na abertura desse nosso encontro, em relação a essa questão das mudanças, né, que serão feitas aqui no Agros e que terão que ocorrer em função dessa nova realidade, né, dessa nova forma. O plano B, né, ele tem uma duração ainda, né, ele vai existir, vamos dizer assim, enquanto tiver gente, né, nesse novo produto que vai ser transformado, né, e isso, assim, a redução do patrimônio em si, ela já produz, né, um efeito significativo no Agros, até porque a Adriana explicou também na demonstração dela, que o rateio, né, da administração de todos os produtos, ele é feito de acordo com o patrimônio, né, de cada plano. Então, vai ter impacto, sim, a gente né, tem essa previsão. O Agros, ele tem imbuído em fazer esses estudos aí em relação à sua nova forma, né, em termos de estrutura organizacional, rever, né, todos os processos das despesas, dos contratos, e também em relação à questão dos pagamentos de benefícios e de salários e de toda a sua estrutura. Então, assim, a gente está, né, como o professor Cláudio disse, a gente não tem resultado para mostrar ainda, mas a gente está estudando isso, as comissões estão trabalhando, né, já começaram a se reunir, a trabalhar nesse sentido, e assim que tivermos resultados para mostrar para os participantes, a gente vai estar chamando de novo para uma nova reunião e conversando a respeito dessas ações, né, e dos resultados dessas ações. O Ademir Gonzaga levantou a mão, pode fazer a pergunta. Ademir, seu microfone está desligado, Ademir. Oi, Ademir. Oi?
o que ocorre, Ademir? Na verdade, para que aconteça essa revisão, né, ela passa por um processo. O primeiro processo é a aprovação do Agros. Então, o Conselho Deliberativo já aprovou, nós solicitamos um estudo do atuário, o atuário vai mandar para a gente esse estudo, falando assim, olha, realmente, essa alteração, ela é viável, o Agros tem condições de pagar esses benefícios, por quê? Quando a gente altera esse benefício, não é toda a reserva matemática do participante, ela está alterando. Então, vamos pegar um exemplo. O participante recebe R$500 e vai passar a receber R$1.100. Não é só nesse mês que a gente vai ter alteração desse pagamento. É para o resto da vida desse participante, inclusive para os seus pensionistas. Aquele participante, né, que tem filhos inválidos. Então, o atuário vai fazer o estudo desse impacto, o que precisa mexer nas reservas para que esse benefício seja efetuado. A partir do momento em que ele trouxer esse impacto e o conselho verificar assim, realmente isso é viável, isso não tem problema, né, não vai causar um déficit, digamos assim, no plano, se a gente for seguir o padrão do que precisa acontecer, a gente precisa ter a autorização da Previc. Então, não basta o Conselho Deliberativo fazer a autorização, a gente precisaria da autorização da Previc. Segundo um processo normal de alteração de benefício, né? E aí, geralmente, a alteração de benefício, ela é feita com base na reserva especial. Com essa negociação, não existirá mais a reserva especial. Então, o Conselho vai precisar avaliar de onde vai sair esse recurso para custear esses benefícios, né? A decisão, eu entendo que já tem até a resolução que você citou, e nós estamos agora aguardando a avaliação dos atuários, e aí a gente tem que ver se o Agros vai pedir essa autorização para a Previc, porque é o que a legislação coloca. Adriana, eu acho importante também informar para os participantes nessa situação, né, que o Ademir está colocando, é que no despacho que foi dado em 14 de setembro pelo Conselho Deliberativo, ele fala que o valor corrigido, né, essa correção, ela ficará suspensa enquanto transcorrer as negociações do TAC, né? E a hora que for feita a nova modelagem, assim, fazer a adaptação aí, a correção. Só que aí tem essas questões que a Adriana falou, né? Além da gente ter a determinação do próprio CDE, que falou que para suspender até negociar e fazer o novo desenho do plano, nós temos também essas questões, né, legais que tem que consultar o atuário, fazer, né, um estudo atuarial desses valores, encaminhar para a Previc, para autorização, né, em relação a essa concessão de benefícios. Então, tem toda essa situação, né? Porque, às vezes, eu entendo que as pessoas ficam aflitas, né? O CDE já decidiu, mas ele decidiu sobrestando até o TAC se efetivar e ter o novo desenho do plano. Isso é importante, né? Porque se também não está só na Quipro, o Agros não está fazendo nada, né? A diretoria ou a gerência de previdência não está tendo ações. Sim, está sobrestado pelo próprio CDE, que autorizou a correção dos valores. Nós tínhamos dito, né, pelo horário, que encerraria às 6 horas e faríamos aquelas últimas perguntas que foram enviadas, né? Para a diretoria, se quiserem encerrar, a gente tem mais uma pergunta no chat, não levantada também, mas pelo horário é o que nós havíamos previsto. Acho que a gente agradece aí a participação de todo mundo e a paciência em nos ouvir. Parabenizo aqui a Adriano, Zé Cláudio pela apresentação, né? E a gente continua disponível aqui para responder perguntas, né? Podem acessar os canais do Agros. Se quiser conversar diretamente com a diretoria, nós estamos à disposição, né? Para ir esclarecendo o que for possível ao longo do tempo, tá bom? Agradeço a todos. Em breve estamos implementando um novo sistema de comunicação também pelo WhatsApp,
deve ficar pronto aí nos próximos 30 dias. Então, vai facilitar muito o relacionamento com os participantes. Obrigado a todos aí, o Wallace, Mônica também, que participaram, né? Agradecer também, né, a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Esperamos outras reuniões, né, no sentido de estar cada vez mais esclarecendo ao participante, tirando as suas dúvidas. E nos colocamos também à disposição, né, aqui no Agros, para estar sempre atendendo aí a vocês na medida do possível, né, porque às vezes as pessoas vêm aqui sem marcar e a gente não consegue atendê-los, mas assim, a gente tem disponibilidade, estamos aqui à disposição para conversar com todos. Agradecemos a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.